Viva e muito bem-vindos a mais um Inequívoco. Voltamos a visitar o Diário de Anne Frank e voltamos com imenso empenho e com imensa razão de ser, porque ao fim de 4 meses de cena, mais de 30 mil pessoas a verem este espetáculo, o espetáculo ganha novo fogo e vem aí outra temporada. Mas isso já lá chegaremos. Para já estamos nesta temporada, até ao final do ano, no Teatro da Trindade, até ao final do ano, com o Dia do Estudante à quinta-feira, com descontos que valem mesmo a pena, e sobretudo com um elenco que já rodou durante estes 4 meses e que tem agora muito mais histórias para contar, mas se calhar não desviou do foco. E por isso é que temos hoje connosco a Carla Chambel e o João Reis. Olá aos dois, muito bem-vindos. Já muito rodados, mas se calhar com ainda imenso por experimentar neste Diário de Anne Frank. Eu gostava de começar entre os dois pelo propósito da peça. Na altura em que estreou, o Marco Medeiros dizia que o Diogo Infante o tinha desafiado para esta encenação, muito também com uma atitude cívica, com uma atitude de reposicionar esta peça no momento atual, no momento do mundo atual. Vocês ainda sentem que estão aqui com um papel cívico todos os dias? Carla? Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, já para não falar que este texto é dado no Plano Nacional de Leitura no 8º ano e, portanto, logo aí sendo um texto dirigido aos jovens, traz-nos a nós uma grande responsabilidade enquanto atores estarmos em cima do palco a representar esta história que passa um testemunho real, não é? Claro que tem uma ficção por trás, porque também quer queiramos ou não, é um ponto de vista da Anne Frank e não da história real, mas efetivamente são aquelas pessoas que existiram e, portanto, sentimos esta responsabilidade de passar a mensagem de que estas situações acontecem, as pessoas têm que se esconder para sobreviver. E sentir que temos tantos jovens a vir ver o espetáculo e terem Nós ainda ontem tivemos um espetáculo com 315 jovens e estávamos um bocadinho assustados porque pensávamos com o comportamento como é que vai acontecer e ficamos surpreendidos pela recepção, pela atenção e até pelo feedback que eles dão durante o espetáculo, de se perceber que estão mesmo connosco. E isso é uma sensação incrível. Sim, a maior parte deles está a vir ao teatro pela primeira vez. Mas vêm no âmbito de escolas ou vêm por motivação própria? Vocês sentem mais as duas coisas? Eu acho que é uma mistura das duas coisas, até porque há muita gente que vem de escolas de outras zonas do país. Eu recebo imensas mensagens a perguntar porque é que o espetáculo não vai aqui, não vai acolá, não vai ao Porto, não vai... Porque é um texto subejamente conhecido, universal, tem uma temática super atual, basta olhar à nossa volta e ver o estado em que está o mundo. E, portanto, sim, temos apanhado jovens que vêm em grupo, pelas escolas, e que vêm autonomamente. Por exemplo, aos domingos também temos muito aquela coisa, a tradição familiar das matinés. Vêm muitos pais com os filhos. Eu próprio já tive alguns amigos que trouxeram os filhos. Portanto, e alguns deles vêm ao teatro pela primeira vez. Mas vêm já com o conforto, apesar de tudo, de conhecerem o texto, ou de conhecerem a história, não necessariamente o texto, sim, não é? Sim, mas eu lembro-me que quando andava na escola e ia ao teatro pela primeira vez com os meus colegas, havia... aliás, lembro-me de um espetáculo na Cornucópia que o António Fonseca até parou o espetáculo a meio porque o barulho era tal, ou seja... Às vezes o facto de conhecer, e estávamos a fazer Gil Vicente, que eles também davam na escola, claro. Às vezes o facto de já conhecer o texto não é... Dá à vontade que não é necessariamente bom. Sim, não é necessariamente bom. E aqui acho que há de facto uma... Já que estamos nisto dos jovens, e antes de voltarmos ao propósito da peça em si, já aqui falámos, face a muitas peças, do comportamento... do horror dos telemóveis, e aí não tem só a ver com jovens, não é? Das pessoas que têm a luz do telemóvel ligada ou que não tiraram o som ao telemóvel. Vocês sentem-se muito maltratados pelo público, a esse nível só, a nível de não terem a noção do que é que se passa na sala? Eu na verdade não tenho, às vezes ouço comentários sobre não sei quem estava com o telemóvel ou estavam a falar. Eu normalmente, mesmo nas quintas-feiras, que são dias particularmente agitados, portanto, nós antes de começarmos o espetáculo ouvimos a sala porque é o dia e do pensamos, estudante.
isto hoje provavelmente vai ser um inferno. Mas a verdade é que o que tem acontecido, ainda ontem comentávamos isso, eu quando estou a subir as escadas, digo sempre, às vezes partilho com eles, eu hoje vou-me virar. Quando estiver a subir as escadas, se estiver assim, eu vou-me virar, tipo, a dar um sinal de que, atenção, que o espetáculo já começou, vamos fazer silêncio. Mas na verdade não tem sido necessário. É quase, eu assim que entro em casa, depois de subir as escadas, o silêncio instala-se naturalmente e depois a história começa a desenvolver-se e as pessoas ficam agarradas, portanto é um bom sinal. Em relação aos telemóveis, de facto, há aqui aquilo que se chama, não sei, a educação, não é? Eu acho que nós estamos a aprender a trabalhar com isto, ou seja... Nós, atores? Nós Ou nós, enquanto público? sociedade, nós Ok. enquanto sociedade, ou seja, é qualquer coisa que não vem ancestralmente da educação dos nossos pais, porque foi uma coisa posterior à nossa existência já cá, não é? E, portanto, eu acho que é uma aprendizagem que ainda se está a instalar. Como é que nos comportamos civicamente, civilizadamente, tendo um telemóvel, tendo um dispositivo. Mas E, vai portanto, valendo a pena chamar a atenção, não é? Sim, A é luz muito perturba, importante. mesmo que esteja sem som, a luz perturba o resto do bastante. público, Sim. perturba os atores e o som, obviamente, perturba ainda mais. Sim, de Para vez além em de que, quando. se estamos imersos num texto, numa encenação, num trabalho de atores, estamos ali para desfrutar daquilo, para sentir aquilo, eventualmente para pensar. E, portanto, por favor, respeitem, por favor, desliguem o Sim, telemóvel o quando aviso entram. inicial do Diogo no início do espetáculo É bastante É muito claro. claro. É É bastante bastante claro, claro. não é? E Todos os reforça espetáculos. bastante mesmo essa assim, questão. há quem se esqueça. Há de quem se facto. esqueça. Sim. Então vamos voltar aos propósitos. propósito. Esta peça teve, originalmente na produção, teve apoio, sim, do Plano Nacional de Leitura, portanto do Ministério da Educação, mas também do Ministério dos Negócios Estrangeiros no programa Nunca Esquecer, que é um programa de promoção dos direitos humanos, e ainda do Museu do Holocausto. Portanto, há aqui, obviamente, muitas fichas postas no pôr o dedo na ferida, no não deixar esquecer, no trazer para a nossa realidade atual o Holocausto e aquilo que é ainda muito presente. A ascensão da extrema-direita, também o confinamento, para vocês são temas que estão ali, naquele texto? Ou seja, sim. temas atuais de hoje, da sociedade de hoje? Sim, por exemplo, o Peter tem uma frase quase no final que diz: estamos aqui há 2 anos, estamos aqui fechados há 2 anos e inevitavelmente ocorre-me, não digo que diariamente, mas quando começámos a ler o texto e depois ao longo das apresentações, o confinamento vem-me à memória, não é? Porque efetivamente tivemos também sensivelmente 2 anos fechados em casa. Por outro lado, há aqui uma questão presente no público, que é sabermos que há pessoas que vêm assistir a este espetáculo que de alguma forma ainda têm uma ligação qualquer com o que aconteceu no Holocausto. E, portanto, também sentimos isso muito presente no espetáculo. E sim, é muito pertinente lembrarmos esta memória e não deixar que fique só como uma memória Só lá passaram para 80 trás. anos. quer 6 dizer, milhões de pessoas que morreram por causa deste momento, é um lastro muito grande para a humanidade, não é? Mas não são é? só 6 milhões, Pois. são 6 milhões mais todas aquelas que sobreviveram família. e que carregaram esta dor. e gerações inteiras, a reviver de uma forma quase sempre dramática esses momentos. Só passaram 80 anos. Quer dizer, foi ontem. No outro dia Muito pouco reparei tempo. que a Fernanda Montenegro nasceu no mesmo ano da Anne Frank. E, portanto, temos cá a Fernanda Montenegro, uma grande atriz, não é? Que tem uma grande sensibilidade para os direitos humanos e muito ativista. E aquilo tocou-me muito perceber que a Anne Frank hoje em dia podia estar entre nós e ser, se calhar, aquilo que ela teria sonhado ser, uma jornalista, uma repórter, uma escritora. Uma contadora de histórias, Uma contadora de seguramente. histórias, certamente. Vocês, enquanto atores e enquanto membros, peças de teatro, sentem este papel no teatro de pôr o dedo na ferida, de trazer o debate para o meio da vida das pessoas? Pensam nisso todos os dias? Ou é uma coisa que pensaram no início, no projeto, e agora já só corre? Eu penso nisso todos os dias. Na verdade, depois fazendo assim uma revisão da matéria dada, não são muitos os espetáculos onde podemos convocar estes temas com esta... Porque o espetáculo
tem um caráter naturalista, realista, e portanto as pessoas entram muito Embarcam. facilmente na história. Sim. Quer dizer, isto é uma dimensão, vemos o que se passa na Ucrânia, quer dizer, em todo o lado, a Europa está a definhar, o mundo está sempre em conflito, portanto, isto são temas que nós temos que estar sempre a convocar estes temas e estas preocupações humanitárias nos nossos discursos. Tem que haver aqui um efeito qualquer de contaminação, porque senão isto acontece, quer dizer, isto é mais um espetáculo, na verdade, mas esta memória tem que ficar na cabeça das pessoas de uma forma produtiva, sobretudo nos jovens. De uma que forma vivem, viva, não é? Sim, viva, produtiva, inclusivamente ativa no sentido ativista mesmo. Mas esse é Não- também não o papel podemos do esquecer. teatro, não é? Sim, 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 fazer reflexão. O que é que vocês gostariam que uma pessoa que vê esta peça saia a sentir? O que é que gostariam de provocar no público? Eu se calhar vou falar muito na perspectiva da personagem, da Edith, enquanto mãe, e que eu também sou mãe, portanto também me revejo Sentes, claro. nessa posição, que é que mundo é que estamos a dar aos nossos filhos? E eu penso muitas vezes isso durante o espetáculo, ou seja, esta frustração de não conseguir dar às minhas filhas, à Anne Frank e à Margot, um mundo melhor que elas Sim. que elas mereciam ter. E isto também traz-me esta preocupação para o meu dia-a-dia. Sim. Que mundo é que eu estou a deixar aos meus Que filhos? presente e futuro é que eu Ao é que meu eu João construo, e ao não é? Rafael, que mundo é que eu lhes estou a deixar? E que responsabilidade é que eu tenho em tentar fazê-lo um pouco melhor? E aqui, para além de todas estas preocupações políticas e humanitárias, também incluo aqui as alterações climáticas e todas estas mudanças que nós estamos a viver abruptamente, não é? E que me questiona que mundo é que lhes vamos deixar. Tu consegues colocar-te naquela mãe inteira, ou seja, se fosses a mãe da Anne Frank, de facto, ou se estivesses numa situação equivalente agora, com a entrega deste personagem, com a contenção deste personagem, o que é que tu achas que seria diferente em ti? Em ti, Carla? Não sei, ela tem de facto uma contenção e uma resiliência de sofrer os seus momentos, mas tentar ao mesmo tempo que isso não trespasse para a família, para elas, Sim, é principalmente. trabalhar numa harmonia, num certo sentido. Sempre no sentido de querer que as coisas corram bem, mesmo nos momentos em que vivemos um susto, uma aflição, tentar não passar toda a dor para elas e se calhar vivemos-la nós, mas não a querer passar esse peso para elas. Revejo-me nisso, mas ao mesmo tempo também sei que sinto que tenho que lhes dar consciência do que se está a passar e não fazer só deste mundo um mundo bonito e cheio de flores. Arco-íris, sim. Não é. Portanto, entre o dosear a informação que lhes passo e as preocupações que lhes passo e que eles devem ter consciência de que há coisas que estão a mudar abruptamente e que temos que estar atentos a isso, julgo que isso é muito importante, mas ao mesmo tempo não deixar de contar histórias e de fazê-los sonhar e de fazê-los acreditar que eles próprios também podem ser motores de mudança. Sim, porque o colo também pode ser força, não é? Exato. João, o Otto Frank, o pai da Anne Frank, que foi o único sobrevivente deste grupo de pessoas ali retido e que foi quem viveu para depois pegar no diário e fazer dele uma coisa pública. E ele tem muito este lado de esperança, do lado positivo das coisas, de não é dourar a pílula, mas é sempre ver de facto o copo meio cheio. A Carla ainda agora estava a falar do ambiente, tu tens tido um papel muito ativo também à volta dos temas do clima, da sustentabilidade, do ambiente. Sentes essa capacidade de visão positiva, esse otimismo? Sinto que essa viagem de 2 anos que eu fiz à volta dessa série documental aproximou-me de uma realidade bastante mais dura do que aquela que vem nos livros e nas imagens e nas notícias, porque quando estamos com as pessoas as coisas batem de outra maneira. Portanto, tornei-me
mais preocupado e mais sombrio, Mas mais cético ou não? mais cético e, por outro lado, com as pessoas que conheci, ou com algumas das pessoas que conheci, tornei-me Esperançoso. esperançoso, porque há pessoas, de facto, que dedicam a sua vida a uma causa em que acreditam e defendem acerrimamente, quase até à morte, algumas delas, não é? Têm uma capacidade militantes. Sim, Sim. isso é admirável, porque se não fossem essas pessoas, provavelmente, eu não vou dizer nós já não estávamos aqui, mas o mundo estaria seguramente muito pior e, muito sobretudo, pior o caminho de evolução seria Sim, em sim, cegueira, sim, não sim, é? sim, E sim. em São pessoas que imediatismo. E são pessoas que não são pessoas esclarecidas, que é uma coisa importante, porque muito facilmente nós conseguimos dizer mal disto e mal daquilo, não sei o quê, mas depois quando se vai tentar tirar os nabos da púcara ou espremer, não sai de lá nada. Isto são pessoas que têm um pensamento estruturado, são inteligentes, são informadas, são esclarecidas e que as informações que vão veiculando são para ter São em conta. fundamentais. São fundamentais. O conhecimento é sempre o primeiro combate ao medo, Sim, não é? O sim, primeiro sim, combate sem dúvida. ao desconhecimento, Sem dúvida, sem ao dúvida. obscurantismo. Tenho esta curiosidade em relação a ti, João, no que tu sentes, que é. Vocês estão a trabalhar este texto em que vemos o pior da humanidade, não é? Há um momento muito mau da humanidade, muito negro. Nós estamos a viver um momento em que há caminhos de esperança, mas em que sentimos ambientalmente, climatericamente, tudo errado, não é? No progresso da economia do mundo. E nunca se percebe muito bem se é o ovo ou a galinha, não é? Aqui a humanidade e o ambiente Porque há muita e desinformação, o horror é das verdade. pessoas e o resultado desse horror. Sim. Onde é que tu achas que se interrompe este ciclo? Ui, eu tenho alguma dificuldade em responder a isso, mas eu acredito nas gerações mais novas. Eu acredito nesta geração. Enfim, é um bocadinho. Não é descontextualizado. Esta coisa de que se falou agora dos estudantes na Faculdade de Letras, os ativistas pelo clima, não sei o quê. Mas como é que é possível dormirem na faculdade, não sei o quê? Não. Quer dizer, nós temos que, para mudar alguma coisa, para criar rupturas, temos que chegar aos extremos. Temos que extremar às vezes as posições. E extremar as posições não implica, ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam, violência. É preciso dialogar, é preciso arranjar soluções práticas, diárias e rápidas para mudar as coisas. E, portanto, é preciso, estes jovens, eu tenho toda a minha admiração e todo o meu apoio, porque são pessoas que de facto estão. Sim, pode haver alguns que vão pela onda, mas se for uma boa onda, por que não? Se for Por que não? contagiante. Claro, não é? tem que ter um efeito de contaminação, porque estamos a perder cada vez mais tempo. E Isso- vocês ambos têm estado ligados ao outro lado do teatro, não é? Sem ser como ator, como produtora, como encenador. Sentem essa urgência de cada vez mais usar o teatro como ferramenta de transformação, como o dedo na ferida, ir buscar temas que sejam um estaladão, mas um estaladão bom, que nos ponha a pensar e a conversar? Carla, tu tens essa angústia também ou é... Sim, Ou eu queres acho mais que- ser a personagem? Eu gosto do teatro enquanto a possibilidade de transformar sem ter uma postura arrogante sobre isso, ou seja, sem pensar que nós, o teatro, é que vai transformar as pessoas. Não é isso que eu digo, mas esta possibilidade que o teatro tem de facto de pôr as pessoas a pensar. É muito bom para nos entreter e para, às vezes, passarmos um bom momento sem termos que pensar nas nossas vidas e nas nossas coisas, mas eu acho que é mágico quando o teatro consegue ter esse poder de transformação. Quando tenho pessoas do público a mandarem mensagens a dizer o quão foi importante terem vindo ver este espetáculo, o terem dito ou que nunca tinham ido ao teatro e que tinham entrado aqui pela primeira vez e ver este teatro magnífico, assim cuidado e depois verem este espetáculo e ter impactado imenso na sua vida, na sua forma também de olhar para os outros, ou até para o teatro, não é? Pensarem, o teatro é uma seca. Tivemos uma pessoa do público a dizer, eu vim ao teatro quando era miúdo e depois deixei de vir e só agora com 32 anos é que voltei. E ainda bem que vim. Portanto, Há uma reconciliação. Sim, portanto, sim, preocupa-me trazer textos que sejam pertinentes,
que ajudem a pensar, a refletir. Neste momento sinto que a nível, vou falar novamente da educação, acho que estão a ser desenvolvidos alguns trabalhos, alguns serviços educativos no nosso panorama português teatral, que estão muito a ir de encontro a essa procura de temáticas que sejam pertinentes para não só os jovens, mas também a infância e a primeira infância, e é mesmo daí que eu acho que se tem que trabalhar. Portanto, cativar os jovens, as crianças, para verem teatro e refletirem connosco, e depois a partir daí poderem ter as suas próprias atitudes criativas, não é? Sim. Ou porque escrevem um Escolherem os texto. caminhos, como dizia o Sim. João, tomarem Exato, as suas... exatamente, tomarem as suas ou porque depois opções. escrevem um texto, ou porque fazem uma pintura, ou porque fazem um stop motion, e portanto, sim, acho que é importante continuarmos a estarmos atentos ao nosso mundo, ao nosso dia-a-dia. Às vezes sinto que nós, enquanto criadores, ou porque estamos a fazer, ou porque estamos a trabalhar muito ao mesmo tempo em muitas coisas, que nos distanciamos um bocadinho do nosso dia-a-dia. E nós, enquanto artistas, temos que estar bem presentes no que está no nosso dia-a-dia, porque é de nós que falamos, não é? Da nossa humanidade. Podemos ir buscar textos de outras épocas, mas efetivamente estamos a viver este tempo e, portanto, temos que estar sintonizados com o tempo para saber o que falar dele. E estar, ter os pés bem assentes na terra. Sem dúvida. Tu estreou agora há pouco tempo o 5º episódio do Contato por Mulheres, na RTP. Também tens essa necessidade de afirmar as narrativas no feminino, as histórias de mulheres. Há aqui um assunto para ti sobre o género? Sim, ultimamente temos visto alguns programas dedicados à vertente feminina na realização, por exemplo, à par do Contato por Mulheres, que sim, é um projeto que temos 10 mulheres realizadoras, algumas delas que nunca tinham realizado, mas que já estavam habituadas a contar histórias e, portanto, foi trazido pela Pandora essa ideia de darmos um olhar feminino às histórias, muitas delas até escritas por homens. Tivemos também agora recentemente a Netflix, que tem um programa específico para apoiar realizadoras, em que, em acordo com a Academia de Cinema, premiou 5 longas-metragens realizadas por mulheres, que não só as passa na Netflix agora durante um ano para todo o mundo, como para além disso, portanto, longas-metragens portuguesas para todo o mundo, e para além disso elas foram premiadas com 15 mil euros, o que lhes permite dar seguimento ao seu trabalho. E, portanto, este tipo de iniciativas, hoje em dia, também a Comissão Europeia está cada vez mais a procurar fazer legislação que obrigue os streamings, portanto, todos os envolvidos, a darem espaço a estas minorias para que estejam mais presentes e sejam mais reflexivas de toda a sociedade. Neste caso, nem a minoria, é mais uma minoria na representação, não uma minoria na quantidade, sim. não é? Sim, sim. Na representatividade. Ainda neste âmbito do ativismo, tu tens uma grande ligação à poesia. A poesia também pode ser uma ferramenta de ativismo, ou é mais para ti uma ferramenta de prazer? E nada de errado nisso. Sim, a poesia é mais um instrumento de prazer, porque eu gosto de palavras, gosto dos sons, gosto da capacidade que as palavras têm de gerar em nós sentimentos e emoções. E claro que há poemas que são... Há poucos dias vim dizer 2 pedaços de 2 poemas iranianos a propósito daquilo que está aqui no Trindade, a propósito daquilo que está a acontecer no Irão, da vergonha que está a acontecer no Irão, e são poemas que os jovens e as jovens iranianas aprendem na escola. E para mim são poemas, enfim, são poemas extraordinários, mas não têm uma dimensão tão impactante como alguns outros poemas que eu conheço também. Mas para o Navid, que era o ator iraniano que aí estava cá, sim. Ele diz que aqueles poemas na sociedade iraniana têm uma dimensão extraordinária porque são aprendidos na escola e, portanto, a forma como aqueles poemas ou como aqueles versos ecoam na população iraniana, pelo menos naqueles que estão atentos, deve ter um impacto na mentalidade comum, não é? Sim, exatamente, porque são quase arquétipos, não é? E, portanto, aquilo tem um eco com uma dimensão extraordinária que eu não consigo avaliar, não é? Porque
não sei, sou iraniano, talvez nem como- conheço a cultura iraniana. Imagina um grande Vila Morena Por exemplo. que aparece nos livros exato. e Sim, tem há para poemas nós. que aparecem associados a momentos absolutamente Marcantes, da história, não é? Mas sim, eu uso a poesia, a forma como eu uso a poesia, a minha relação com a poesia é mais pela dimensão do prazer, prazer. mas pode ser usado, obviamente, para Sim, porque momentos. parece-me que tu também tiras prazer da intervenção cívica. Tiro, claro, porque me. Claro, é bom. Porque vejo e fico como é que é possível Sim. isto estar a acontecer. E porque vês o resultado, veem os dois, o resultado de quando intervimos, quando tomamos uma atitude, quando damos um passo Sim, público, sim. isso tem impacto nos outros, não é? E portanto isso claramente Às muda. vezes tem um impacto sobretudo positivo, mas há alguns efeitos colaterais enfim, que são inevitáveis porque há sempre dois lados, não é? Eu espero estar do lado dos bons e Do dos lado bom da preocupados, força. sim. Do lado branco, do lado da Do lado luz. bom da força, sim. Mas então, há uma novidade na vossa vida, na vida de todos nós, mas ainda só em Lisboa, que é uma segunda temporada do Diário de Anne Frank. E isto tem a ver com o lado bom da vida, porquê? Porque eu queria dar aqui um flic-flac para saber mais sobre vocês no próximo semestre. Porquê? Porque no fim de julho de 2023, o Diário de Anne Frank vai ser reposto, vai ter uma segunda temporada no Maria Matos, no Teatro Maria Matos, ainda em Lisboa, gentes de fora venham a Lisboa por enquanto, e vai voltar a estar durante uns meses no Teatro Maria Matos, e vocês vão revisitar, provavelmente com um compasso de espera pelo meio. A mim o que me interessa agora é perceber o que é que vai ser este compasso de espera. Carla, o que é que tu vais fazer nestes 6 meses da tua vida? Ora, ainda não sei totalmente o que vou fazer nos 6 meses. Aqui está a nossa Precariedade artística e financeira, mas vou estar os primeiros 4 meses seguramente a lecionar, a dar aulas numa escola para formar atores e numa outra para pessoas que querem experimentar a representação e que, portanto, tiram um bocadinho das suas vidas para ir beber um bocadinho. Porque isso também é importante para todas as outras pessoas, não é? Sim, a haver esse representação espaço. é uma ferramenta de autoconhecimento, Sim, sem dúvida. tem de efeitos melhor terapêuticos. circulação. Exatamente. Sim, sim, portanto, pessoas que são fisioterapeutas, que são, sei lá, que já conheci do ano passado uma série de pessoas muito diversas que frequentaram esse curso e que foi muito especial, especial também porque eram pessoas mais ou menos da minha idade e, portanto, também foi giro ter essa partilha da minha experiência e com a experiência dessas pessoas que já trazem muito para contar. Outra não vida. É? Outra Sim, vida. claro. Portanto, estes 4 meses vão ser dedicados essencialmente ao ensino, que também me dá muito prazer, portanto, esta possibilidade de passar ferramentas justamente a pessoas que estão a descobrir qual é o seu caminho, não é? E, portanto, despertá-los não só para as ferramentas, mas também para conhecerem os textos, para conhecerem os livros, portanto, dar-lhes este lado também de alguma cultura geral sobre o nosso meio, sobre a nossa área, e não só sobre a nossa área, sobre toda a arte em geral, porque no fundo também acredito que é nessa inspiração, se nós nos soubermos inspirar nas coisas certas, também podemos levar mais longe o nosso caminho e, portanto, não nos podemos só fechar no teatro ou só no cinema como área de trabalho. Nós trabalhamos tudo, não é? E assim também rebanha as personagens, não é? Porque Exatamente, nas pessoas todas. Observar, por exemplo, um quadro em que aquela mulher está disposta de uma determinada maneira, dali se pode tirar um personagem e construir um texto e portanto, essa capacidade de observação e da imaginação é um trabalho muito, muito interessante e que gosto muito de fazer com os alunos que vou... Para mim, às vezes, é difícil chamar-lhes alunos porque eu não sou, não tenho a formação completa enquanto professora, digamos assim, mas baseio-me na minha experiência para poder passar conhecimento e, portanto, olho para eles como pessoas que estão a descobrir-se e a descobrir este mundo e pronto, e a minha função é tentar-lhes dar o melhor caminho possível, pronto, dentro deste conhecimento. E tu, João? Eu vou vou voltar ao Porto durante 3 meses para fazer um
um outro espetáculo. E para já. E já é deporte? Sim, mas pronto, estamos a falar da importância da cultura, da importância dos artistas, mas depois há o outro lado, que é esta precariedade em que vivemos sempre. Quer dizer, nunca conseguimos fazer programações a longo prazo. Eu sou ator há 33 anos e, quer dizer, ainda não tenho o ano de 2023 ocupado. E a Carla provavelmente também não. Quer dizer, já temos um certo estatuto, Sabemos que, já temos temos um currículo, temos uma experiência, temos um reconhecimento caminho, público, temos um claro. reconhecimento público. E 2023, trabalho. Sim, até outubro, sim, mas depois, e mesmo assim, algumas semanas ou alguns pedaços do primeiro semestre de 2023 estão muito incertos. É claro que pode-se sempre dizer assim, mas não te podes queixar porque há gente em muito pior estado do que tu. Sim, é verdade, mas não é por aí. Mas não é por aí, como é que não se é? transforma isto? Exatamente, não é? como é que se transforma, como é que se arranja uma política cultural que mantenha as pessoas, não são as pessoas que têm estatuto, que mantenha a classe artística a trabalhar, porque não é mantê-la só em casa, não é isso que se pretende. O que se pretende é que se mantenha em atividade. Que dê perspectivas de futuro. E eu, tal como a Carla, também sou multitasking, também faço muitas coisas, algumas mais próximas da área, outras que não têm nada a ver com a área, que não têm nada a ver com o teatro. E mesmo assim é preciso estar sempre a pensar que temos que ter um último folgo para não sei o quê, temos que ter um último folgo. Eu ando a ter o último folgo há 33 anos. Sim, com entusiasmo sempre, não é? Senão já não estava aqui. Sim, mas é uma luta. Sim, esta incerteza, não é? Sim. A incerteza do próximo mês é latente em muitos colegas e é angustiante, mas ao mesmo tempo também sinto que hoje em dia não há nenhuma profissão que nos traga essa segurança. E, Sim. portanto, eu, por um lado, sinto que eu estou mais adaptado aos tempos de hoje do que, se calhar, as pessoas que trabalharam em bancos Toda a vida na mesma coisa, no mesmo sítio, e que agora se defrontam também com esta incerteza. Por isso, sim, há uma aprendizagem a fazer, que é, para já, continuarmos sempre a trabalhar, a procurar e não nos sentarmos à espera que nos telefonem. Portanto, obriga-nos a estar mais ativos, mais atentos, E a mais rodear-nos de pessoas que não é rodear no sentido do dar-me bem com toda a gente para ter os connects, não é? Como costumam dizer, mas também estarmos em contacto com as pessoas, ter as antenas ligadas, estarmos presentes, porque, como se diz, quem desaparece esquece, como é que é? Quem desaparece esquece. Sim. Não sei agora o ditado, mas é um bocadinho por aí. isso. Sim. Seguramente não temos como vos esquecer, seguramente não temos como esquecer o Diário de Anne Frank, será sempre atual, está em cena aqui no Teatro da Trindade até ao final deste ano, estará em cena no Teatro Municipal Maria Matos a partir do fim de julho de 2023 e nós vamos continuar a vê-lo, continuar a falar de uma coisa que é tão atual e tão presente. Carla Chambel, João Reis, muito obrigada. Obrigada. O inequívoco fica um bocadinho menos mas seguramente com uma agenda marcada convosco.